mais uma série de vídeos sobre 12 lições de alguém. E dessa vez vão ser 12 lições sobre o livro de Jonas. A primeira lição é: não julgue sem conhecer o contexto. Não julgue sem conhecer o histórico. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Você não vai encontrar na Bíblia a história de Amitai, o pai dele. Mas quando você vai estudar um pouquinho a fundo, livros de tradições judaicas e tal, vai contar que Amitai era possivelmente um profeta do Senhor que foi levado cativo quando os assírios tomam o reino do norte. Esse profeta é levado. E os assírios eram um povo extremamente truculento. Eles faziam montões de cabeças com os mortos. Eles empalavam as pessoas. Então, assim, um dos povos mais truculentos que já passou pela terra foram os assírios. E nessa leva que está Amitai, pai de Jonas, as histórias vão dizer que eles vão tirar toda a pele dele, desde o pescoço até o tronco todo. Eles vão tirar toda a pele do pai dele, vão deixar o pai dele exposto ali e o pai dele realmente vai morrer. Bom, então é como se acontecesse o seguinte: Jonas, foi o teu pai, porque eu mandei teu pai pegar lá para eles mandaram teu pai, agora é a tua vez. Agora é você quem vai. E Jonas se rebela e Jonas não quer saber de pregar para os ninivitas. Bom, então essa é a primeira lição que eu passo para você. Não julgue sem conhecer o contexto, sem conhecer o histórico. Muitas vezes nós queremos repudiar pessoas que vêm para Cristo porque são alguma coisa. É um ex-traficante, é uma ex-prostituta, e aí você se recusa a ouvir a palavra do Senhor na boca dessas pessoas porque elas são ex alguma coisa. Nós não podemos julgar o passado das pessoas. Cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem um passado. E Deus vai transformar aquele que se deixar ser transformado. Segunda lição do livro de Jonas: disposição. O Senhor vai falar o seguinte para Jonas: dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive. Bem, e tudo que Jonas realmente não estava era disposto para ir para Nínive. Mas eu não estou falando de disposição para você ir no shopping fazer compras. Eu não estou falando de disposição para namorar, de disposição para trabalhar. Não. Eu estou falando de disposição para com as coisas do Senhor. Disposição para fazer a obra. Ninguém faz a obra de Deus sem ter disposição. Na verdade, o Senhor nem se agrada de que você se envolva com a obra sem amor, sem vontade, sem zelo, sem temor. Lembra quando Jesus vai contar daquela passagem de que um homem tinha 2 filhos e ele fala para um filho: vai fazer algo, e o filho não queria ir, mas acaba indo. E o outro já fala para o pai: não, pode deixar que eu vou. E esse que fala que vai, ele não vai. Veja bem, um sem vontade nenhuma, mas vai e acaba fazendo, o outro disposto e não faz. Quem é você? Deus está chamando para ter disposição. Se você deu a tua palavra para os líderes da sua igreja, que você vai participar de um trabalho evangelístico, vá e cumpra aquilo que você falou. Não adianta no dia você resolver lavar o carro, você resolver fazer as unhas e depois mente ainda pro teu pastor: ah, então eu fiquei doente. Não, mentira, você não ficou doente, você não quis. Tenha zelo com as coisas de Deus. E o Senhor fala para você hoje: dispõe-te. Tenha disposição. Lição número 3 do livro de Jonas. Uma hora a malícia, o pecado sobe até Deus. Bem, provavelmente você pode pensar, ou já deve ter pensado: ai, Deus não está preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Veja quantas situações de fome, de pestilências, guerras, rumores de guerras. E Deus parece que nos abandonou. O Senhor não está olhando para nós. Eu quero te dizer que Ele continua assentado no trono, na sala de comando do universo.
Deus não está aleatório com as coisas que estão acontecendo. Ele está de olho em tudo. E do mesmo jeito que o Senhor falou para Nínive, para Jonas, olha, Jonas, você se dispõe, vai até a grande cidade de Nínive, porque a malícia dessa cidade subiu até mim. Nós vamos encontrar algo parecido lá em Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor vai aparecer na forma ali, vai aparecer a sarça ardente para Moisés, e o Senhor vai falar assim para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo lá no Egito. Eu ouvi o clamor deles, e então eu desci para os livrá-lo. E aí ele vai usar Moisés com toda aquela situação do Êxodo que você já conhece. Então, presta atenção nesses 3 verbos. O Senhor vê, o Senhor ouve, e na hora certa o Senhor desce com o livramento, com justiça, com o agir dele. Então, se você tem preocupação com as coisas que estão acontecendo no mundo, fica tranquilo, descansa o teu coração. As taças estão se enchendo, uma hora ela vai transbordar. Agora, se você faz parte daquelas pessoas que estão vivendo pecado e não está acontecendo nada, e você está vivendo e está tudo bem, cuidado. Uma hora essa malícia vai chegar às narinas de Deus. 4ª lição do livro de Jonas. Jonas, ele vai se dispor sim, mas ele vai se dispor para fugir da presença do Senhor. E aí eu deixo uma pergunta para você. Tem como fugir da presença de Deus? Você acha que parar de congregar, parar de ir na igreja, vai fazer você fugir de Deus? Bem, é só ler o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali tu estás. E vai falar assim, várias situações, não tem como fugir, não tem como fugir. Mas a mensagem que eu quero deixar como 4ª lição é a seguinte: cuidado aonde você está descendo. Jonas, ele vai comprar uma passagem para Tarsis. Tarsis, naquela época, seria uma região bem longínqua. Fica mais ou menos no sul da Espanha, mas para eles era um lugar que demorava meses para chegar, era um lugar longe. Então, ele compra a passagem e aí ele desce a Jope. Em Jope, ele compra a passagem para Tarsis, que vai ser mais descida ainda. Aí ele entra no navio. No navio, ele desce pro fundo do navio. E mais adiante, nós vamos ver que ele vai ser lançado no mar e ele vai descer ao fundo do mar. No fundo do mar, ele vai ser engolido pelo peixe, ele vai descer nas profundezas ali do peixe, nas entranhas do peixe. E vai falar lá no capítulo 3, das profundezas do abismo eu clamei. Ele vai contar um salmo, mas esses são vídeos futuros. Bom, então o que acontece? Ele está descendo. Aquele que foge da presença de Deus, ele vai descendo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Você pode lembrar disso com relação a Sansão. Sansão, ele desce a Tímina, depois ele desce para Gaza, e aí ele vai conhecer Dalila, e tem toda aquela situação. Sabe aquele salmo que diz que um abismo chama outro abismo? É exatamente isso que eu quero te falar. Cuidado com as suas descidas. No intuito de fugir da presença de Deus, no intuito de fugir de algumas situações, você vai descendo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Claro que não há situação de profundeza de trevas que a luz de Cristo não possa entrar. Mas até quando você vai deixar a tua vida descer cada vez mais fundo? 5ª lição do livro de Jonas. Quem você tem colocado no seu barco? Bem, Jonas, ele vai entrar na embarcação, e quando ele entra nessa embarcação, por causa da desobediência dele, o Senhor Deus dá uma ordem para o vento, para vir uma tempestade tenebrosa sobre aquela embarcação. E assim acontece. E aqueles homens, eles ficam assim completamente perdidos. Por que será que isso está acontecendo conosco? Vamos orar aos nossos deuses. Vejam, aquele povo, provavelmente eles eram fenícios, porque os fenícios, eles dominavam, eles tinham muito conhecimento de embarcações, de navegações. Pode ser que eles eram fenícios. E eles eram politeístas. Então, vamos orar aos nossos deuses. E cada um ore ao seu Deus, para ver por que veio essa tempestade. Eles tinham consciência que era um ato divino.
aquela tempestade terrível que veio. Eles sabiam que era a mão, na opinião deles, de algum deus. E tá lá, Jonas fingindo que não é com ele. E aqueles homens vão confrontar Jonas e vão perguntar: Jonas, da onde você veio? Quem é você? Quem és tu? E Jonas vai falar: olha, eu sou hebreu, eu sou profeta. E aí ele começa a falar da função dele no reino de Deus, quem ele era, o que ele fazia e coisa e tal. E ele fala: olha, é por minha causa que veio essa tempestade. E aí aqueles homens, eles vão tirar sorte, porque eles vão ter que jogar, eles vão começar a jogar as bagagens para aliviar a embarcação, para não afundar, até a hora que eles tiram sorte entre eles e vai cair no sortudo Jonas, e Jonas vai ser lançado ao mar. E a minha pergunta para você é: quem você tem colocado dentro do seu barco? Do barco da tua vida? Será que você não está enfrentando tempestades desnecessárias por causa de coisas, por causa de situações, por causa de pessoas que você trouxe para o teu dia a dia, para a tua convivência, para a tua vida, e Deus não queria que trouxesse? Será que você não tem colocado na sua embarcação para caminhar contigo pessoas que Deus já tinha tirado, você vai lá e pega de volta? E a Bíblia fala para tomar cuidado, para não ser que nem um cachorro que volta ao vômito. O cachorro vomita e depois vai lá e come o próprio vômito. O Senhor fala para nós não agirmos assim. Analisa hoje como está a embarcação da sua vida. Quem tem embarcado na sua vida? Para quem você tem vendido a passagem? Lição número 6 do livro de Jonas. O que você está fazendo aí dormindo? Bem, aconteceu isso com Jonas, porque quando ele desce no barco, quando ele está lá na embarcação, dentro do navio, ele vai descer no navio e ele vai dormir. Aí vem a tempestade e esse homem está fazendo o quê? Dormindo. Mas há um contraste muito grande de Jonas dormindo nessa embarcação e do Senhor Jesus dormindo quando vem a tempestade. Ambas embarcações estão sofrendo tempestade, com uma diferença. Em uma embarcação, Deus estava no barco e na outra não. Na outra era um profeta desobediente. Então, você dormir no meio de uma tempestade, quando Deus está na embarcação, é uma coisa. Aliás, eu até abro um parênteses aqui, usando aquela passagem de Jesus mesmo, dele dormindo sobre um travesseiro. Se você está na presença de Deus, se você está em obediência, se você está no caminho que Deus mandou você estar, e você está passando por tribulação, você está passando por uma tempestade, fala assim: Senhor Jesus, me dá o seu travesseiro para eu dormir. Que eu possa descansar no meio da tempestade, sabendo que o Senhor está comigo, sabendo que o Senhor está cuidando de mim. Agora, se você não está fazendo nada disso, se você está mais pro lado do Jonas, em desobediência total e rebeldia total, Jesus não está nesse barco não. Então esse barco certamente vai afundar. Barco onde a presença de Deus não está, certamente afunda. E ele está dormindo, ele está alienado, não está acontecendo nada. Você conhece aquela pessoa que o mundo está caindo na cabeça dela e ela simplesmente finge que nada está acontecendo? Pois bem, aí eu pergunto para você, faço uma pergunta retórica para você. Você é o fujão, o rebelde, que finge que as coisas não estão acontecendo até o mundo cair na tua cabeça? Ou você é o servo obediente, que está dentro de uma embarcação com Cristo e está precisando apenas ter o coração amansado pelo próprio Jesus para descansar durante a tempestade? 7ª lição do livro de Jonas. Deus se revela a quem Ele quiser. Não pense você que Deus é um Deus tribal, que Ele é o Deus da igreja, que Ele é o Deus dos crentes, que Ele é o Deus dos evangélicos. Não. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele se revela sobre Ele quem quiser. Veja, aquele povo da embarcação ali de Jonas, quando vai vir aquela tribulação toda, e aí Jonas vai se revelar quem Jonas era, e que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, que Jonas estava em rebeldia, vai dizer que aqueles homens vão clamar ao Senhor. Você vai ver que em vídeos anteriores eu disse que aquele povo, provavelmente fenícios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Só que ali, naquela hora,
capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles clamavam assim: ah, Senhor. E a palavra Senhor aí, em hebraico, não é a palavra Elohim. Que Elohim, naquela época, era uma palavra usada genericamente para muitos deuses. Não, a palavra que eles vão usar ali é Iová ou Iavé. Ou seja, eles vão se render ao único e verdadeiro Deus. Eles vão clamar ao único e verdadeiro Deus e não mais aos deuses deles. Deus se revelou para eles no meio da tempestade. Tem pessoas, guarde bem isso, tem pessoas que só vão confessar o Senhor no meio da tempestade. Quando vier uma doença, quando vier um luto, quando vier uma dificuldade financeira, de repente aquela situação vai ser a situação que Deus vai encontrar para se revelar a essa pessoa. E ali aquela pessoa acaba confessando o Senhor Jesus: Senhor, agora só o Senhor é o Senhor da minha vida. Agora eu não tenho mais vários deuses. Agora o meu Deus não é mais o dinheiro, o meu Deus não é mais um relacionamento amoroso. Agora o meu Deus é o Senhor Yahvé. E foi isso que aqueles homens fizeram. Eles se rendem ao Senhor. E vai dizer, inclusive, que eles começam a sacrificar ao único e verdadeiro Deus. O que você está esperando acontecer na sua vida para realmente confessar Jesus? Tá faltando uma tempestade aí? 8ª lição do livro de Jonas. Ore os salmos. Ore a palavra. Quando ele é engolido pelo peixe, ele vai até as entranhas do peixe, ali ele vai clamar um salmo. Ao Senhor eu clamo a minha voz. Ai, Senhor, tu me lançaste no profundo abismo, tu ouvistes o meu clamor. Ele vai clamar um salmo. A palavra, ela está aí para você orar ela. Você já experimentou o efeito que tem de você orar uns salmos? A conexão que um salmo ali, quando você ora ele em primeira pessoa, como ele te conecta com o Senhor? Bem, é como se você pegasse o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas fosse algo intrínseco em você. Verdadeiramente o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, porque Ele tem me conduzido, porque eu tenho andado íntegro diante dEle, nada vai me faltar. Mesmo se eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai me sustentar, Ele vai me livrar. Então você ore os salmos, você ore a palavra está ali para você orar ela. Então faça como Jonas, ore a palavra. Só que veja, Jonas esperou ir para o profundo abismo. Lembra dos vídeos anteriores que eu falei? Em que buraco que você está descendo? Até onde você está descendo com a tua vida? Jonas desceu ao mais profundo. Ele teve que estar lá, mergulhado ali no vômito do peixe, tá entendendo? No suco gástrico do peixe, para se render a Deus. Você está esperando isso acontecer com você? Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Eu sou perfumista há mais de 20 anos. Eu sou uma perfumista artesã há mais de 20 anos. E entre as notas olfativas, você já deve ter ouvido falar de fixador. Esse perfume é bom porque tem fixador. Existe uma nota de fundo que é um fixador de perfume, que é o seguinte, é o suco gástrico da baleia cachalote. Quando ela come um determinado tipo de lula, esse vômito que produz, né, no estômago dela, vai ser extraída essa nota olfativa para fazer um perfume fixar. Agora vamos fazer esse paralelo com Jonas? Ele vai ali pro suco gástrico daquele grande peixe, poderia ser uma cachalote, por que não? Ele vai ali para aquela aquela situação e ali Deus pode extrair um perfume dele. Por quê? Porque quando nós estamos clamando a Deus, numa situação que nós estamos num abismo, Deus pode extrair perfume, a verdadeira adoração, aquela adoração que vai subir as narinas de Deus como oferta agradável. E foi isso que aconteceu com Jonas ali na barriga do peixe. 9ª lição do livro de Jonas. Deus joga fora todo o etnocentrismo. Deixa eu te explicar. O Senhor é aquele que se adequa à cultura de um determinado povo para que esse povo seja alcançado com salvação. Eu não estou dizendo da Igreja de Cristo se mundanizar, não é isso. Eu sei que embora hoje tem muitas chamadas igrejas,
que não tem nada de diferente do mundo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de se adequar à cultura de um povo. Veja, os ninivitas, eles acreditavam num deus chamado Dagon. Como que é a imagem desse deus Dagon? Da cintura para cima era um homem, né? O torso é de um homem, e da cintura para baixo tinha uma cauda, que nem de uma sereia. Era um sereio, se eu posso dizer assim. E aí o grande peixe vomita Jonas ali na praia. Agora imagine esses ninivitas, que esperavam a visitação do Deus deles, né? Na verdade, todos os povos, em todas as religiões, sempre aguardam um salvador. E o salvador deles seria o Dagon, enviar um homem até eles, enfim. E aí o Senhor promove toda aquela situação, Jonas é engolido e o peixe vomita Jonas. Isso provavelmente pode ter quebrantado, já preparado o solo, preparado os corações daqueles ninivitas para receber a palavra de Jonas. Jonas vai trazer uma pregação curtíssima, mas dura. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. E veja, aquele povo todo, desde o rei, crianças, mulheres, homens, jovens, até os animais, jejuaram, se humilharam, se vestiram lá de panos de saco, jogaram cinzas na cabeça. O quebrantamento dos ninivitas gerou a salvação de todos eles. E sim, a semente disso pode ter sido Jonas ter sido vomitado do peixe. Deus preparou o ambiente. Eu ouvi uma história muitos anos atrás de uma missionária, que essa missionária ela passa muitos anos numa tribo indígena. Não faço ideia de onde seria essa tribo, nem sei se seria no Brasil ou se seria uma outra tribo em outro continente, enfim. E tava difícil ali de falar de Jesus, tava difícil. Até que num dia, o chefe da tribo, ele vai pro meio da mata aliviar o ventre. E aí, passa um tempinho, ele sai gritando no meio da mata: eu vi o seu Jesus, eu vi o seu Jesus. E ele vai até ela: eu vi o seu Jesus, eu vi o seu Jesus. E aí ela: é mesmo? E como é que ele estava vestido? E essa tribo não usava roupa nenhuma, não usava veste nenhuma. Eles andavam nus. E ele responde assim para ela: vestido? Não estava vestido não, ele estava que nem a gente. Então ele viu um Jesus sem roupas. Tá entendendo? É o Senhor se adequando à cultura daquele povo para alcançar aquele povo. Então nós temos que jogar fora hoje o nosso etnocentrismo. E o que é um etnocentrismo? É quando nós fazemos parte de um determinado grupo étnico, de uma determinada nação, e nós achamos que o nosso grupo é superior a todos os outros. Tá entendendo? Deus é o Deus das nações. Deus é o Deus dos povos. Guarda isso no teu coração. Lição número 10 do livro de Jonas. Todos nós influenciamos alguém de maneira positiva ou de maneira negativa. Quando a palavra de Deus, através do profeta Jonas, chega ali na cidade de Nínive, e ele vai falar: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Essas palavras, elas chegam até o rei dos ninivitas. E quando chega ao rei, o rei proclama um jejum, o rei proclama arrependimento e vai falar que o rei tira suas vestes reais e também se veste de pano de saco, joga cinzas na cabeça, toda aquela contrição que nós sabemos dos povos antigos, né? Para arrependimento, para quebrantamento, enfim. Ele influencia o povo dele. As lideranças nos influenciam. A quem você tem seguido? Será que o teu líder religioso, o teu pastor, ele segue as escrituras realmente? Ele segue a palavra de Deus? Porque você vai acabar seguindo ele. Paulo vai dizer o seguinte: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem o teu líder tem imitado? Porque o teu líder, ele te influencia assim. Governantes influenciam, reis influenciam. E agora é com você. Quem você está influenciando e de que maneira? Você já ouviu falar que filhos seguem exemplos? Se você come coxinha, hot dog, hambúrguer, pizza todo dia, toma Coca-Cola,
Você acha mesmo que você vai dar sopinha de legumes pro teu filho, chuchu cozido, e ele vai querer? Não, ele vai querer comer o que você tá comendo. O que você tem influenciado para as pessoas? Será que você fala para as pessoas que você é cristão, mas você anda divorciado da palavra de Deus? Tudo que você faz é ao contrário da palavra? Cuidado. Cuidado com a liderança que você segue e cuidado com os exemplos que você passa para os outros. Lição número 11 do livro de Jonas. Sempre haverá uma porta de misericórdia para você. O Jonas, ele vai levar uma palavra dura para os ninivitas. Ele vai falar, olha, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E essa palavra, ela chega a todos eles ali, e você não vê Jonas falando, olha, Deus falou, né? Deus deu uma sentença lavrada. O que é uma sentença lavrada? O juiz já determinou a sentença, o que vai acontecer. Você não vai ver Jonas falando, olha, se quebrantem, se humilhem, se arrependam dos seus pecados, que aí Deus pode reverter tudo. Você não vai ver Jonas falando isso. Assim também você não vai ver o profeta Isaías trazendo uma portinha de misericórdia aberta para o rei Ezequias. Ele vai chegar no rei Ezequias e vai falar, olha, coloca tua casa em ordem porque você vai morrer. E eu acredito que Deus faz isso de propósito para ver aonde a gente vai. Será que nós nos arrependemos das nossas mazelas somente se Deus fizer o que a gente quer? Até onde você se arrepende dos seus pecados? Somente se você tiver algo em troca? Então esses dois profetas não vão falar que tem uma porta de misericórdia aberta. Porém, os ninivitas vão se quebrantar, vão se arrepender, vão ali se prostrar diante do Senhor, e o rei Ezequias também. O rei Ezequias, ele vai virar o rosto para a parede, ele vai chorar muito, ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus. E aí o que Deus faz? Deus acrescenta 15 anos de vida para o rei Ezequias e o Senhor vai salvar os ninivitas. Eu quero te dizer que eu não sei se você recebeu uma sentença na sua vida, eu não sei se algum médico falou para você, essa doença vai te matar. Eu não sei se alguém falou para você, olha, essa situação financeira vai te levar à bancarrota. Eu não sei se você já recebeu alguma sentença, inclusive do Senhor. Mas eu quero te dizer hoje, existe uma porta de misericórdia em toda palavra de juízo de Deus. Existe uma porta de misericórdia, mas só passa por essa porta os que estão verdadeiramente arrependidos, aqueles que realmente se quebrantam, aqueles que realmente mudam de vida. Última lição do livro de Jonas, lição número 12. Somente os seres morais tendem à desobediência. Quem são os seres morais? Os anjos e os seres humanos são seres morais, somente eles desobedecem. Veja, Deus dá ordem para o vento, e o vento e o mar lhe obedecem. Deus dá ordem para o peixe, vai lá e engole o profeta, e o peixe obedece. Aí o Senhor fala novamente para o peixe, vai lá e vomita ele agora na praia. O peixe obedece. E aí depois você vai ver lá no último capítulo, no capítulo 4 de Jonas, que ele fica irado. Mas veja, Jonas não fica irado porque Deus é mau. Não, ele fica irado porque Deus é bom. Você já viu aquelas pessoas que elas ficam com raiva de Deus porque Deus é bom com as pessoas? Assim foi Jonas. Ele fica irado, ele fica com raiva da misericórdia de Deus. Mas enfim. E aí o Senhor faz nascer uma planta e fala para a planta, olha, sementinha, cresce e se desenvolva. E a planta cresce. E aí Deus dá ordem para um verme. Vai lá, verme, mata a planta. E aí o verme mata a planta e Jonas fica revoltado, porque a cabeça dele começa a queimar no sol quente. E ele fala, Deus, eu quero morrer. E aí o Senhor vai falar para ele, Jonas, é razoável essa tua ira? Será que você tem motivo? Eu pergunto para você. Será que você tem motivo para estar irado com Deus? Será que você está batendo o pé como um filho mimado porque Deus falou não para algo que você queria ouvir sim? Enfim, somente os seres morais desobedecem.
O vento obedece, o peixe obedece, a planta obedece, o verme obedece e Jonas desobedece. Jonas, ele é um profeta que teve uma mensagem pequena, curta, e o Senhor opera grandes coisas através dessa mensagem curta que ele vai pregar de má vontade. Tem os seus motivos, né? Eu falei lá no primeiro vídeo. Mas enfim, ele faz tudo de má vontade, ele desobedece a Deus. Enquanto todos os seres estão obedecendo a Deus. E você? Você tem obedecido a Deus? Você tem buscado fugir de Deus, como o profeta Jonas? Você tem se irado porque Deus tem sido bom com outras pessoas enquanto você ainda está passando um vale, ainda está passando um deserto? Avalie a sua vida. Compara se você tem alguma semelhança com Jonas.